Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Guarani realiza coletivo com apenas 3 remanescentes da equipe que começou como titular no campeonato estadual. Agora é pra valer. Robson de Castro anuncia que vai renunciar à presidência do Ceará. No Icasa, técnico Marcelo Vilar retorna a Juazeiro e faz uma avaliação dos avanços do time alviverde. Com estreia e caras novas, Fortaleza joga esta noite contra o Sergipe pela Copa do Nordeste. Floresta, integrante da Série B do Campeonato Cearense, que enfrentará o Icasa em breve, e também o Crato, empatou em jogo amistoso na tarde de hoje. Ferroviário anuncia meia após derrota de ontem no Elzir Cabral. No Guarani, uma baixa e mais uma contratação foi anunciada. No Icasa, Verdão do Cariri publica mais 8 nomes no BID. Alguns grandes do futebol de São Paulo e Rio entram em campo na noite de hoje pelos estaduais. A hora no timaço são 18h07. O Vale Esportes já começou. 99,9. O Cariri da Sorte Especial desta semana está demais. Tem 15 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. 15 mil. E um lindo Fiat Mobi 0 km só no quarto sorteio. Um Fiat Mobi zerinho só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 giros de 500 reais. Já pensou faturar toda essa grana ou um Fiat Mobi por apenas 5 reais? E mais, o título é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Título emitido pela Conver Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero.
Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço, vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252, ao telefone 3512-5007. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM. Conosco o grande JF nesta quinta-feira. Boa noite, João Filho. Boa noite, Marco. Um abraço pra você. Boa noite a você que nos acompanha pelo Vale Esportes do timaço da Vale FM. Aqui estamos no penúltimo encontro da semana com informações. Muitas informações do nosso futebol. O final de semana tá chegando. Tivemos ontem o jogo do Barbalha, que lamentavelmente o Barbalha perdeu, e o futebol do Cariri, Marco, segue sem vencer no campeonato cearense até o presente momento. Até aqui foram 4 apresentações. O Guarani jogou 2 vezes, o Barbalha jogou 2 vezes e foram 4 derrotas. Um início completamente fora do que a gente esperava, né? Infelizmente a gente começou muito mal, né? A gente, quando eu falo, os nossos clubes começaram muito mal. O campeonato cearense da Série A, já que a Série B começa só no início do próximo mês. Se a gente pegar aqui a tabela de classificação, João Filho, por exemplo, no grupo A, sim, só com 2 rodadas, né? Muito pouco ainda, mas a gente está falando mesmo de início de campeonato. Ceará 6 pontos, sim. Atlético Cearense 4, Iguatu 3. Seriam os classificados para a próxima fase do campeonato, com o Ceará já indo para a semifinal. O último é o Barbalha, né? O Caucaia é o 4º colocado e o Barbalha é o 5º. 5º e último. Então são os 2 últimos com 0 ponto, porém o Barbalha tem um saldo de gols pior. Estes 2 estariam no malfadado torneio da morte, né? O quadrangular do rebaixamento. Onde 2 escapam e 2 voltam para a segunda divisão. Exatamente. No grupo B, o Fortaleza tem 6 pontos, é o líder. O Maracanã também tem 6 pontos, mas o Fortaleza tem 1 gol a mais de saldo. O Ferroviário tem 3 pontos. O Pacajus tem 1 ponto e o Guarani daqui 0 ponto. Ou seja, caso permanecesse como está, o Fortaleza iria direto para a semifinal, assim como o Ceará no outro grupo. Maracanã e Ferroviário iriam para as quartas de final, iriam se enfrentar. Pacajus e Guarani
juntar-se-iam a Barbalha e Caucaia no quadrangular do rebaixamento. Repito, são apenas 2 de 5 rodadas. Pode mudar? Claro que pode. Agora, a gente está falando mesmo do princípio do campeonato, ou seja, você tem toda a razão, o futebol do Cariri em baixa nessas 2 primeiras rodadas do campeonato. É de se preocupar, sinceramente, foram 4 partidas, cada um fez 2 jogos, e juntando as 4 partidas, Marco, lá se vão 15 gols tomados. E um feito. E apenas um marcado. O Barbalha tomou 5 gols, não marcou nenhum. O Guarani de Juazeiro tomou 10 gols, marcou apenas um. E lembrando que domingo os clubes caririenses voltam a campo 17 horas, com narração de Delton Sá. O Timaço da Vale transmite diretamente da Arena Romeirão o confronto entre Barbalha e Fortaleza. Informações que o Fortaleza vem com força máxima, né? Choque de tricolores no próximo domingo às 17 horas na Arena Romeirão. Terminando o jogo do Guarani, terminando o jogo do Barbalha com Fortaleza, o Guarani atua e o futebol continua aqui na Vale FM. Eu vou estar transmitindo o jogo do Guarani contra o Atlético Cearense, que vem de vitória. Lá no Ronaldão. É, exatamente. O Guarani joga longe de Juazeiro do Norte, a gente vai acompanhar esse jogo. Então, o jogo do Barbalha com Fortaleza mais cedo com o Delton Sá. Na sequência, a gente já entra aqui para o jogo do Guarani contra o Atlético. É a cobertura futebol em dose dupla no próximo domingo aqui na Vale FM, JR. A gente fica sempre na torcida, na expectativa, na esperança da recuperação, tanto de Barbalha, como também do Guarani de Juazeiro do Norte. E daqui a pouco a gente vai trazer mais informações da Série A do Campeonato Brasileiro, aliás, do Campeonato Cearense, porque agora, quem dera fosse Campeonato Brasileiro, hein, Luiz? Mas vamos lá, Campeonato Cearense, a gente continua agora só que da segundona, os preparativos do Verdão do Cariri. Tá acabando a pré-temporada, né? Tá acabando a pré-temporada. Nos finalmente. Tá nos finalmente, Luiz Vilar. Grande abraço pra você, boa noite. Grande abraço, JF, boa noite pra você, boa noite, Marco Valério, pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM, exato. 4ª semana de trabalhos, são 5 semanas ao todo de preparação pro Campeonato Cearense da 2ª Divisão. E hoje a equipe do Icasa contou com o retorno do técnico Marcelo Vilar, que desde o último final de semana estava em Fortaleza resolvendo problemas particulares, mas hoje já esteve à tarde trabalhando com todo o elenco lá no CT Praxedão, mais um trabalho com bola. E esse time vai começando a ganhar um formato, um rosto realmente. O torcedor está gostando de ver esse trabalho que vai sendo desenvolvido e até agora nenhuma preocupação. O bid tá aí, o Icasa já conseguiu colocar 9 nomes, inclusive daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes. E até aqueles que estavam no departamento médico ou já saíram, e um deles está no trabalho de transição, que é o Juninho Rosa. Enfim, tudo está fluindo para que o Icasa chegue bem no dia 5 de fevereiro e faça uma boa estreia contra o Crato. E a gente aproveitou o retorno do técnico Marcelo Vilar para conversar justamente sobre essa pré-temporada e também sobre os jogos treino, a dificuldade que a equipe teve para encontrar adversários. Mas ele fala desses temas e também sobre a expectativa da estreia. Boa noite. Essa questão primeira de equipe amadora, que realmente é um momento muito complicado de conseguir adversários profissionais, né? O Crato é adversário, o Barbalha, o Iguatu e o Guarani estão em plena competição, né? Então isso dificultou bastante. Mas isso não é ponto decisivo para ser melhor ou pior a pré-temporada. Eu estou satisfeito com o que eu estou vendo, né? Principalmente com a entrega dos jogadores, e o time está pegando corpo. Todos os jogadores estão se dedicando, brigando por posição. Todos eles têm sido treinados com a mesma intensidade, com o mesmo padrão de jogo. E eu acredito que nós vamos terminar a pré-temporada no final da próxima semana para a estreia num bom momento. Não é ainda o ideal, né? O ápice deve ser alcançado durante a competição,
mas eu acho que eles vão chegar num bom momento, principalmente físico e técnico. Você diz aí que não é o ideal e chegou a dizer também que o tempo não era o ideal realmente, né? Que seria 2 meses de preparação. Mas Marcelo, como é que você avaliaria o atual momento físico desses jogadores e também o trabalho que você já desenvolve taticamente? Olha, com relação ao tempo de pré-temporada, a gente tomou uma atitude que favoreceu, que foi exatamente ainda no mês de dezembro, quando os jogadores foram contratados, foi passado para eles uma programação para que eles cumprissem em casa. Então, eu acho que no aspecto físico, nessa temporada aqui com a gente, eles tiveram um acréscimo no trabalho de força, na resistência de jogo, e isso vai ser o bastante, né? É muito importante que o time esteja bem fisicamente, que eu acredito que nenhum jogador consegue render tudo que ele é capaz sem ele estar bem condicionado fisicamente. E o entendimento tático está começando a acontecer e a gente sabe que um grupo novo, uma maioria de jogadores que nunca jogaram juntos, alguns que não trabalharam comigo, é natural que tenha um período de adaptação. E esse período de adaptação tem sido bom. Eu acredito que nós vamos conseguir sim ter o time competitivo que a gente espera na competição. Marcelo, o jogo de estreia contra o Crato está confirmado para a Arena Romeirão, mas ainda existe a possibilidade desse jogo ser transferido para o Crato. Quais seriam os prós e os contras se esse jogo acontecer na cidade do Crato? Independente de ser aqui ou ser em outro lugar, entendeu? A gente sabe da responsabilidade. E a competição ela tem um regulamento e nós temos nossos objetivos. Então todo jogo é importante. O jogo, por ser estreia contra uma equipe da região, a gente sabe que existem as suas dificuldades. Então nós temos que estar prontos, independente de onde for o jogo, para um jogo difícil, mas que a gente busque o nosso resultado positivo. Muito bem, esse é o técnico Marcelo Vilar, retornando a Juazeiro, já realizando o primeiro trabalho com o elenco e muito tranquilo, Marco, com relação a essa partida de estreia. Ele afirma que a equipe não está a 100% e nem estará no dia do jogo contra o Crato, mas digamos que uns 90%, segundo a visão do Marcelo Vilar. Mas a gente acredita que a equipe comparada com outras que estão se preparando para essa segundona saiu na frente. Começou cedo a se preparar, o trabalho físico foi feito, agora o tático está sendo intensificado. Enfim, o Icasa tem tudo para fazer uma boa estreia. É isso que a gente espera, é isso que a gente torce, claro. No próximo dia 5 de fevereiro, o jogo confirmado realmente para a Arena Romeirão. Se for no Mirandão é que vai ser estranho, né? Essa altura do campeonato, estamos a exatamente 10 dias desse jogo, então acredito, viu, Marco, que não tem mais jeito. Eu também não acredito que o Crato reunirá os laudos para liberar o estádio Mirandão, né? Bom seria que o Crato mandasse os seus jogos, até para ter um fator competitivo ao seu favor, um diferencial competitivo, né? A gente sempre defende que os clubes devam jogar nas suas cidades, perto do seu torcedor, no gramado que ele treina, no gramado que ele já conhece, mas tem toda essa problemática, tanto no Barbalha lá no Inaldão, como o Crato no Mirandão. E a Arena, pelo menos, tem um gramado de excelente qualidade. Isso. A gente pode ter um jogo de nível técnico de melhor qualidade. De qualquer forma, cidades como Juazeiro e Crato são vizinhas, né? É uma região conurbada que a gente tem aqui no Cariri. Agora ficou bom para o torcedor do Icasa, porque fica mais à vontade exatamente quando vai para a Arena Romeirão. Sem contar, né, Marco, que serão 3 jogos em sequência em Juazeiro, né? Então é tudo de melhor pro Icasa, pro torcedor do Verdão do Cariri acompanhar, sem contar, claro, a qualidade que vai trazer por conta do gramado da Arena Romeirão. Enfim, dia 5 estaremos aí acompanhando tudo de Icasa e Crato, mas claro, antes teremos ainda uma semana de trabalhos. Sábado ainda acontece um jogo treino contra uma equipe amadora e assim o técnico Marcelo Vilar vai definindo o que é melhor para essa equipe. E é aquilo que o Aloysio acabou de falar, João Filho. O Icasa tendo 3 jogos na sequência na Arena Romeirão, pode começar assim o campeonato de uma forma espetacular. Já pensou 3 vitórias? Então o Icasa já estaria dando um passo muito grande
nos seus objetivos dentro do torneio. O trabalho vem sendo feito da melhor maneira possível, a pré-temporada atendendo a todos os requisitos. Claro que, como disse o Marcelo Vilar, o time não vai estar 100% pronto, mas está quase lá. Vamos aguardar e ficar na expectativa que o Icasa possa fazer um excelente campeonato de Série B e volte para o seu devido lugar. O lugar do Icasa, a gente sabe que é a primeira divisão do futebol cearense. Com certeza, daqui a pouco a gente volta para destacar os jogadores que foram regularizados. Olha só a antecedência, né? 8 jogadores caíram no bid hoje, daqui a pouco a gente traz a informação. Pois é, faltando aí o quê? 10 dias para começar o campeonato. Eu nunca vi isso no Icasa. Fazia muitos anos que eu não ouvia uma notícia dessa no Icasa. Jogadores com 10 dias de antecedência no bid aí do Verdão do Cariri. Coisa boa. Maravilha. Daqui a pouquinho você volta, Luísio. É isso aí. A Luiz Vilar volta daqui a pouco com mais do Icasa aqui no Futebol Show, aqui no Timaço. Nós estamos ao vivo no YouTube. Ao vivo, pelo aplicativo, pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99. O pessoal tá vendo sua camisa de cor laranja no YouTube. Laranja. Acho que foi o nosso querido Boninho que mudou a cor da sua camisa. Você sabe do que ele é capaz de fazer, né? É verdade. Você sabe do que ele é capaz de fazer com esse seu boné, né? Por isso você tenha cuidado. E nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, meu amigo Antônio, num oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Olha só, você compra a sua pizza, chega rapidinho, é deliciosa, chega bem quentinha na sua casa, entrega rápida. Você liga para 9 ou manda o WhatsApp, tá bom? 988429514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Além da melhor pizza, esfirras, lasanhas, beirutes, lá na Pizzaria e Hamburgueria Oval, que fica na Avenida Carlos Cruz, esquina com a Rua Todos os Santos. Bom, a gente fala também para você que é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio. Procure a Dourados, é isto mesmo, viu? A Dourados tem para você folheados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante e quer banhar a sua mercadoria com segurança, então venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando seu sonho em realidade. A Dourados fica localizada na Rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 3566-6119, WhatsApp da Dourados 999933031. O Cariri da Sorte está de volta. Você pediu e ele voltou. Domingo tem sorteio de domingo que vem há 8 dias. O primeiro domingo de fevereiro, dia 5. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$5.000. No quarto sorteio, um carro zero, um Fiat Mobi esperando por você. Além disso, tem o Giro da Sorte, 20 prêmios de R$500. Tudo isso por apenas R$5. E lembrando que você pode comprar também pelo aplicativo Cariri da Sorte. Baixe aí no seu celular e tenha toda a comodidade para comprar também pelo aplicativo, e você ajuda as ações da APAI Brasil. Compre já o seu Cariri da Sorte. Ele voltou, é daqui, é do Cariri. Bom, atenção você do Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. É para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica na Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde, número 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. A loja Glam Moda. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Conosco também Grage Veículos, compra, venda, troca e financia seu carro seminovo com os melhores preços do mercado. Rapaz, vi um Corolla GLI preto lá na Grage Veículos. Que carrão, rapaz! Este e outros modelos esperam por você na Grage Veículos. Carros com procedência e, na hora da troca, a melhor avaliação do seu carro usado. É na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Você já sabe, a melhor negociação é na Grage Veículos. Informações 99208
9888592. Bom, a gente fala também do Colégio Compasso, onde você pode fazer a matrícula do seu filho no melhor colégio de Juazeiro. Colégio Compasso, da rua Odilon Gomes, 474, do bairro Tiradentes. Mais informações pelo 35710531. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Vai colocar revestimento fumê no seu carro ou então nos vidros aí do seu prédio para ter mais privacidade da sua loja, envelopamentos e veículos também é com a Sofumê Service do nosso amigo Edilson. Lá tem inclusive a película de alta performance com 10 anos de garantia. Informações lá mesmo na Sofumê, Rua José Marrocos 408, e tem também o telefone e o WhatsApp 988054899. Eu falei da Sofumê Service. Bom, quem tá com a gente também aqui no Timaço, o ESC Cursos, comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e o Enem 2023. Pois é, e uma novidade para você, a turma ESC Med com preparação exclusiva para os vestibulandos de medicina. Então, você que tá ligado com a gente, não perca tempo, matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem o maior índice percentual de aprovações em vestibulares e também no Enem, além da melhor equipe de professores da região do Cariri, ótimo material didático e uma equipe pedagógica pronta para ajudar você, aluno. Meu amigo, mais informações, ESC Cursos no WhatsApp, vou te passar o contato aqui, 999822476, ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Lembrando que daqui a pouco tem notícias do Guarani, do Leão do Mercado, que joga domingo com transmissão da Vale FM. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Faça como eu, procure a Gênesis Solar, faça seu orçamento sem compromisso. Você pode adquirir o seu sistema próprio de geração de energia solar. Tem financiamento, você paga uma parcela equivalente ao que você paga hoje na sua conta de energia, mas chega um momento em que o financiamento está pago e aí você vai pagar pequenas taxas. Olha, eu fiz lá e estou muito satisfeito na minha casa, tive uma redução de 80% no valor que eu pagava antes. Então valeu muito a pena. E tem gente que consegue até um percentual maior. Procure a Gênesis Solar. Fale com o Luciano Carvalho. Ele vai lhe explicar com clareza tudo que você precisa fazer. E é uma empresa muito séria. Gênesis Solar. Chama no zap 981237956 ou então vai lá na loja da Gênesis Solar, no estacionamento do Cariri Shopping JF. Bom, a gente fala também, sabe de quem? A gente fala da Fox. Para você, aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Não fica preocupado não, leva na Fox, uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones para você. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro aqui de Juazeiro. Tem loja Fox aberta para você agora, lá no Cariri Shopping. Churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram toda a nossa região. É na Churrascaria Mão de Vaca. Tem delivery 988657741 ou ainda 998054212. Eu falei Churrascaria Mão de Vaca. A gente fala também da Madeireira Beira Rio. Para você que quer economizar na hora de construir ou reformar, Madeireira Beira Rio é o local certo. Lá você encontra tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeira completa para você, madeirites, portas, forras, telhas. A entrega na obra, madeiras direto do Pará. Tudo, absolutamente tudo, em até 10 vezes para você comprar e pagar com o seu cartão de crédito. Na rodovia Juazeiro Barbalha tem o delivery, WhatsApp para mais informações 99840-1976 e o número fixo 3512-5007. Vamos em frente também pela Vale FM. Você já passou no Hotel Amoarama, Gostaria que o senhor desse uma passadinha agora pra gente. Porque você já sabe, o Hotel Amoarama é a casa do caririense na capital cearense. Reservas
8533048900. Quem tá com a gente também é a Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. A Alfa Vidros é uma loja completa para você, tudo em cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias, na Avenida Plácido, lateral do Castelo, número 320. WhatsApp para mais informações, 998125851. Vamos em frente no timaço da Vale FM, meu querido JF, em nome também da Jau Presentes. Pensou Já Presentes, tudo para sua casa. Decoração, artigos do lar. Artigos para o lar, presentes, quadros. Brinquedos. Você vai comprar mochila pro seu filho, pra sua filha, mochila escolar também. Lá na Jau Presentes. Absolutamente tudo. Atendimento, o melhor preço do Cariri é na Jau Presentes. Na Clóvis Bevilacqua 536, e ali no meio do quarteirão, no centro da cidade de Juazeiro. Pensou Presentes, Marco Valério, pensou na Jau Presentes. Um abraço pro amigo Juraci Silva, que sempre escuta a gente. Tá certo, grande Juraci, um abraço. Bom, vamos então trazer agora a hora no timaço da Vale, JF. A hora no timaço. 6h35, a hora para Novo Rio Veículos, que tem Onix para pronta entrega. É o queridinho do Brasil. E como tá bonito o Onix, com as melhores condições para você sair de carro zero na Novo Rio. Um abraço pro Roberto, para toda a equipe lá da Novo Rio Veículos. Já pegou, né? Já falamos, João, JF, senão não dá sorte. Tá certo. Já falamos do Icasa. Ele adora essa parte, e agora? Viu? Bom, já falamos do Icasa, hora de falarmos do Guarani de Juazeiro. Leão do Mercado volta a campo domingo. E é um leão de cara nova, podemos colocar desta maneira. Ruge, Leão! Tomara que esse leão com essa cara nova possa se reabilitar no Campeonato Cearense. A gente tá torcendo muito pra isso. Não é isso, Anderson? Boa noite. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. É isso, João Filho. Estamos torcendo para a reabilitação do Guarani nessa primeira divisão do Campeonato Cearense. E pra isso o Guarani tá reformulando seu elenco. Hoje chegou mais um atacante, um centroavante de área. O nome dele é Roger, a última equipe dele foi o Comercial do Piauí. O Roger já atuou hoje à tarde, já esteve presente no coletivo, que teve muitas novidades. Somente 3 jogadores do antigo time, eu posso até dizer assim, estiveram nesse time titular, que foi justamente o goleiro Diego, o lateral direito Arthur e o Da Silva volante. O Da Silva que inclusive agora vai ser capitão da equipe. O time base que treinou hoje foi com o Diego no gol, o Arthur na direita, o Felipe e o Gabriel na zaga e o William na lateral esquerda. Meio campo de Da Silva, o boliviano Roman e Guilherme. Preste atenção no nome desse aqui, viu? Guilherme. Qual a posição do Guilherme? Ele é meia? Meia atacante. Ele é de onde? Ele veio com o pessoal do Picuiense, só que ele estava recentemente no Botafogo da Paraíba, já teve passagem pelo... É lá da Paraíba. Canhoto ou destro? Ambidestro, João Filho. Ambidestro. Mas joga mais com a perna esquerda. Joga mais com a perna esquerda. Jogador. O Guilherme. O Jarlisson, atacante, também chamou muita atenção, muita velocidade, habilidoso. O Marcelo, centroavante, e o Luiz Eduardo foi o time que atuou hoje à tarde. Quer dizer que ele joga com 3 atacantes. Joga com 3 atacantes e o Guilherme como meia atacante. O Guilherme como meia vai municiar a rapaziada da frente. Sim, e nós conversamos com o Guilherme. Ele fala da responsabilidade de vestir a camisa do Guarani nessa primeira divisão. Bom, sei que a camisa é muito pesada, tem bastante tradição. Então, venho com o objetivo de ajudar o clube, ajudar meus companheiros. Sei que o momento não é fácil, mas acredito que todos à disposição de conseguir os pontos que precisamos do campeonato. Como é que você chega em relação ao condicionamento físico? Tá 100%? Precisa trabalhar mais? Bom, eu acredito que eu só preciso de ritmo de jogo, né? Eu já vinha fazendo trabalho de academia, mas não é a mesma coisa quando a gente está dentro de campo, né? Então eu acredito que isso aí vai, no decorrer do jogo, vou melhorando a cada partida. Você tem pouco tempo, né? O jogo já é domingo, tem um jogo, 2 confrontos diretos desses 2 jogos para conseguir a pontuação que o Guarani precisa para se manter nessa primeira fase. Dá tempo? Dá sim. A nossa mente aí é o que move o nosso corpo, né? Então a gente tem que acreditar e ir para cima dos caras.
E bem confiante, o Guilherme realmente chamou muita atenção hoje no coletivo. O Guilherme e o Jarson, vou destacar esses dois. Mas já tem uma cara nova nesse Guarani. Lógico, hoje o time sentiu algumas dificuldades por não ter o entrosamento, por ser o primeiro treino coletivo. Teve toda essa dificuldade, mas deu pra ver um empenho maior. Deu pra ver uma garra, uma vontade a mais hoje à tarde lá no CT Miranda. A gente sabe que o tempo de trabalho para esses novos jogadores, Marco, é curto. A rapaziada chegou esta semana para um jogo domingo, vai muito na base da vontade. Alguns deles devem se conhecer já devem ter trabalhado lá no futebol paraibano. A gente só espera que quando a bola rolar domingo, a rapaziada possa dar o melhor aí de cada um para tentar tirar o Guarani dessa situação, que o Guarani consiga os seus 3 primeiros pontos. Não tem essa conversa de empate com o Atlético Cearense não, viu, Marco? Eu vejo que há uma necessidade de vencer o jogo para dar um ânimo a mais para a sequência do campeonato. Porque você olha para a tabela de classificação e vê o Guarani lá embaixo, né? Lá no fundo do poço. Então, urge que o Guarani busque vitórias dentro da competição. O Guarani apresenta uma equipe com muitas caras novas, tomara que esses jogadores possam corresponder, mas obviamente que a gente vai poder fazer uma análise mais detalhada a partir, pelo menos, do primeiro jogo desses novos jogadores, né? Vamos aguardar para ver como é que cada um vai trazer o seu desempenho. O Anderson está acompanhando no dia a dia, nos deixa com a esperança de ter um novo Guarani, uma postura diferente, uma qualidade que o time não apresentou nos 2 primeiros jogos que fez no campeonato. Os resultados estão aí para mostrar isso e tomara que domingo a coisa possa ser bem diferente. Bom, primeira coisa, o Guarani, esse novo time tem que jogar o jogo. Porque o Guarani não estava jogando o jogo. O Guarani estava ali, entrou em campo, pisou no gramado, tocou na bola, os outros times dominando a bola e o Guarani só cercando, só olhando. Foram 2 apresentações ridículas. Não tem palavras assim. Eu acho que esse é um termo que a gente pode colocar. E a atuação contra o Iguatu achei pior ainda. Pior do que a do Ceará. Uma derrota para um gigante como o Ceará é considerada normal. Não é normal você perder de 5-0 dentro da sua cidade com o seu torcedor apoiando. Mas uma derrota para o Ceará é perfeitamente normal, porque é um gigante. E o gigante sempre é favorito. Ele cai às vezes, mas ele sempre é o favorito para vencer os jogos. Mas foram 2 apresentações terríveis, principalmente como você destacou, contra o Iguatu, contra o Atlético Cearense. Tomara que a postura seja outra. Porque se o Guarani consegue uma vitória lá na região metropolitana, em Pacajus, contra o Atlético, quer dizer, um jogo de campo neutro, o Atlético é um time que não tem torcida, é um time de Fortaleza, vai jogar em Pacajus. Tem estádio, tem. Exatamente. Então, mas tem um bom futebol e o Guarani tem que ter cuidado, né? Qualquer time que o Guarani for jogar hoje nesse campeonato, o outro time é o favorito, a não ser que o Guarani nos prove o contrário. E é isso que a gente está torcendo que aconteça, que o Guarani consiga enfim essa primeira vitória. Claro, não terá pela frente um adversário fácil. O Atlético vem motivado, vem de uma vitória sobre o Ferroviário, está invicto na competição, está brigando pela classificação no seu grupo. Mas a gente sabe que o campeonato é assim mesmo, que o Guarani, mesmo com seus problemas, terá que tentar superar as adversidades se quiser ainda brigar pela permanência sem ter que participar aí do quadrangular da morte. E o Guarani tem uma baixa importante para a sequência da competição, mas só daqui a pouquinho eu falo sobre essa baixa. Rapaz, você não quer falar logo não? Não, daqui a pouquinho, Marcos. E daqui a pouco ele vai trazer também como é que tá a situação da regularização dessa rapaziada. Essa rapaziada nova que chegou aí, teremos um time completamente novo domingo contra o Atlético Cearense. Tem que regularizar até amanhã, né? Rapaziada tem que pintar o bid até amanhã às 19 horas, é o prazo final. Anderson volta daqui a pouco. Vamos pro intervalo? Vamos, deixa eu só falar aqui dos produtos Panebom Pão Nosso. É uma delícia, rapaz. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, né? Pães com qualidade. Tem ali integral também, 100% integral, aveia, light multigrãos. Tem a massa para pastel tasquinha. É uma gama de produtos de muita qualidade. Por isso você vai no supermercado, vai na mercearia, procure e prefira o pão Panebom Pão Nosso. Produtos Panebom Pão Nosso, produtos de qualidade. E tem o nosso amigo Ivan,
que é um cidadão que sempre apoia os clubes do Cariri. Vamos pro intervalo comercial, JF? Rapidinho aqui, um abraço pro Aleph, que é conhecido como Aleph das redes, lá do Mercado Central, no Beco da Cebola. Um abraço pro Nego Elias, do bairro Frei Damião. E um abraço, sabe pra quem também? Pra Pintinho, lá da Rua do Liboeiro. O filho do Pintão. Aí é por sua conta. O JF não esquece esse Pintão. Um abraço pra Pintinho. A gente volta já já com muito mais aqui na Vale FM. Rapaz. 99,9. O Cariri da Sorte especial desta semana está demais. Tem 15 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. 15 mil. E um lindo Fiat Mobi 0 km só no quarto sorteio. Um Fiat Mobi zerinho só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 giros de 500 reais. Já pensou faturar toda essa grana ou um Fiat Mobi por apenas 5 reais? E mais, o título é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale FM. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. E
olha só, gente, o ESC Cursos comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E esse ano lá no ESC tem uma novidade, a turma ESC Med com preparação exclusiva para vestibulantes de medicina. Matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem o maior índice de aprovações em vestibulares e Enem. Mais informações no WhatsApp do ESC 999822476 ou nas redes sociais do ESC Clube. Aliás, ESC Cursos, exatamente. Bom, mandar aqui um abraço muito especial pro Bibi, da Rua São Benedito. Bibi tá escutando? Lembrando que hoje é aniversário do nosso amigo Paulo. Paulo da Eletrônica, né? Paulo é grande torcedor do Icasa, é grande torcedor do Vasco e é um cidadão de bem, pessoa que eu respeito e admiro muito. Parabéns, Paulo, um abraço para você, para toda a sua família. Pense num homem correto, um cidadão de bem. Gosto muito dele, nota 10 realmente. Tem razão. Tem razão, meu amigo Boi da Rifa. Deixa eu aproveitar também aqui e lembrar, inclusive vai ter o racha do Paulo, né, no sábado para comemorar. Boi joga nesse racha, Boi? Não, quem joga lá é Bibi. Bibi joga, né? Diz que Bibi joga muito, né, Paulo? Diz que Bibi é um craque, rapaz. Pense aí. Começa de manhã, você olha pra ele assim, você vê logo que ele tem jeito de jogador, né? Você não joga lá não, Boi? Joga. Ah, o Boi também joga lá, rapaz. Capsilas, né? Tem um bocado de gente boa que racha lá. Eu Marco Valete pra jogar lá também. Galeguinho. Eu não posso, rapaz. Eu sou como Zico. O meu joelho já não permite mais que eu encante o futebol. Mas tem umas informações. Pergunta a Cantarelli se eu joguei alguma coisa. Pergunta muito de lá. Né? Mandei perguntar pra qualquer um, não. Mandei perguntar a Cantarelli. E Boi de Laura, jogou contigo? Boi de Laura também. JF, se eu quiser pedir um baleia burger, como é que eu faço? É fácil demais. Vai chegar ligeiro. 988380548. Esse é o número. Repita. 988380548. Baleia burger, uma delícia de hambúrguer. Nossa, é uma delícia. Só de falar, agora a boca fica... rapaz, bom demais, né? É gostoso demais. Deixa eu aproveitar aqui, um abraço pro amigo Ilgner Esportes, que tem a sua loja. E ele mandou uma camisa do Flamengo hoje e amanhã ele vai mandar uma camisa do Palmeiras. A gente sabe que tem a primeira grande decisão do futebol brasileiro em 2023, no próximo sábado à tarde. Decisão da Supercopa do Brasil. O campeão brasileiro, Palmeiras, contra o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo. E amanhã ele já mandou a do Flamengo aqui, amanhã vai trazer uma do Palmeiras, da loja Ilgner Esportes. E amanhã o JF vai fazer o sorteio aqui, juntamente com o Delton Sá, do nosso... Flamengo e Palmeiras, que nas últimas 4 edições de Libertadores, cada um ganhou 2, né? O Flamengo ganhou 19... O Palmeiras ganhou 20 e 21 e o Flamengo ganhou a do ano passado, né? E se você pegar Campeonato Brasileiro, as últimas 5 edições, o Flamengo ganhou 2, o Palmeiras ganhou 2. Ganhou 19 e 20, o Palmeiras ganhou o ano passado e ganhou em 18, né? E se você pegar a Supercopa, o Flamengo ganhou 2 também, né? O Palmeiras foi vice do Flamengo em 21. Mas o Palmeiras ganhou uma Recopa Sul-Americana ano passado. Quer dizer, são times que estão sempre ganhando, né? Os 2 maiores do Brasil, indiscutivelmente. São hoje as 2 equipes que protagonizam no futebol brasileiro, né? Exatamente. Os resultados mostram isso. Então amanhã tem inclusive os palpites do JF e do Delton Sá. Eu não estarei aqui, então não poderei dar palpite nessa grande decisão. Muito embora eu já tenha o clube que eu considero que seja favorito para ganhar o título. Já comentei aqui na interna, mas vou me abster pelo fato de não estar no programa amanhã. Tá bom? Só por isso, né? Não. Bom, a gente está ao vivo no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 oficial. O pessoal tá vendo a Luiz ali, ó? Só dá no pra zap. ver a Luiz? Dá? Dá. Bom, o oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Oval, pizzas, esfirras, lasanhas e beirutes. Você pode fazer o seu pedido. Abre o J-Food, vai. Aquela lasanha deliciosa, 98842. Aquela esfirra, eu nunca comi a esfirra de lá, de passa é bonita. É gostosa, gostosa, meu amigo. Eita, rapaz. Tô sentindo o cheiro daqui. Alexandre tá preparando lá. Rapaz, tu tá com faro bom danado, viu? Mais homem. Comida boa, meu amor. JF, o homem que fareja a notícia. 988429514. Esse é o WhatsApp para pedidos.
da pizzaria e hamburgueria do meu amigo Val, Alexandre e toda a equipe lá. Pessoal escutando a gente agora e trabalhando. Grande abraço, estamos no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, direção do LL, o Boninho do Cariri. Supercopa, Copa do Rei da Espanha vai pra prorrogação. Foi 1-1? O Atlético de Madrid fez 1-0 e o Real Madrid empatou. Mas que coisa feia, né? Os torcedores, do a gente não pode dizer Madrid. que foram todos, né? Até porque eu acho que foi uma minoria, mas foi feio. Pegaram lá um bonequinho e penduraram, tipo como se estivesse enforcando o Vinícius Júnior lá lamentável. no muro, No lá no viaduto viaduto, lá de Madrid, né? Coisa feia, né, rapaz? Terrível, Esse terrível, tipo de terrível. radicalismo eu sou totalmente contra. Terrível. Seja livre para torcer o clube que você quiser, mas respeite os outros, Ultrapassa né? os limites Respeite o do profissional. absurdo, enfim. As autoridades possam tomar as medidas cabíveis, banir essas pessoas do futebol. Isso. Por exemplo, eu respeito o time que a Luiz Vilar torce. Ah, tá. Chega, Luiz Vilar, pra cá. O Kilmer tá aqui, doido pra falar. Ah, é? Ah. Rapaz, não. Hoje você, Aloysio, é que vai ser o apresentador nesse Derrubaram momento. o chamador, rapaz. Não acredito Foi, nisso. derrubaram o chamador. Derrubaram o chamador. Eu fiz o rapaz se levantar pra ele não dar viagem perdida, rapaz. Ei, rapaz. Como eu gosto muito dele. Perder a viagem, né? Pra ele não perder a viagem, ele é que vai chamar a Kilmer hoje. Vamos lá. Levou sem bola. Faça um negócio bonito, solta a vinheta, aí ele entra. Que vinheta? A vinheta da hora, rapaz. Sim. Tu não é operador, não, Pensei macho. que você ia falar. Eu Homem, pensei que você... feita esse negócio, pelo Pensei amor que você de ia Deus, falar a ó. vinheta do Não, rapaz que vai chamar. Você bota uma vinheta, bota uma trilha, faça uma coisa bonita, Vamos lá. JF. 18 horas 55 minutos, 6h55 da noite. Vamos até Fortaleza, nossa capital, para que o Kilmer de Campos traga as informações dos nossos clubes. Fala, Luz. Boa noite, Kilmer. Olha, Graça. Eu não consegui enxergar nada, viu, na fita do YouTube, mas eu vou tentar. Agora, Marco e do João Filho, vocês falaram dos títulos. Mas é bom lembrar que nos últimos anos o Palmeiras não ganhou nenhum Mundial, né? Não ganhou. Você falou de título da Recopa, título não sei de quê. A gente se refere a futebol brasileiro, rapaz. Deixa de fazer confusão. Ô, Kilmer, nos últimos 10 anos, ninguém ganhou o Mundial nos últimos 10 Vossa anos. Excelência, eu estou com a palavra. Eu estou dizendo a você que você falou, mas nos últimos anos o Palmeiras não ganhou nenhum Mundial. É verdade, você tem razão. O Flamengo também não, mas são as duas equipes que protagonizam no futebol brasileiro. O Flamengo ganhou em 1981. Copa mas Toyota, ali não é da Mundial, não. Mundial é de 2000 pra cá, rapaz. O Corinthians tem 2, o Inter tem 1 e o São Paulo tem 1. Não, O resto não ganhou Mundial, não. Vai Agora, lá no site da FIFA. O Palmeiras, do jeito que você fizer, de cabeça pra baixo, de sertão afora, de sertão adentro, o Palmeiras não tem Mundial. Ah, você tá É um querendo ponto pegar no pé do Palmeiras, tá bom. Agora, outro detalhe, você no começo do programa O falava Atlético Cearense do campeonato. mandou lembrança, viu? É bom lembrar, eu sou tricampeão mundial, meu amigo, não tô nem preocupado. Agora, é bom lembrar, viu, Marcos, esse campeonato é tiro curto. Se você dividir o campeonato em 5 pedaços, nessa fase classificatória, já que são 5 jogos, 40% já foi pro Beleléu, né? Ou seja, a rodada de número 3, a gente passa da metade do campeonato, vamos para 60% do campeonato percorrido. Ou seja, é rapidinho essa fase classificatória. Falando em Série B do Cearense, que vai começar, o Icasa é o favoritaço, até pela camisa, pela tradição, não era nem para estar nessa cafona segunda divisão, Icasa. Mas o Floresta, que disputa a segundona, empatou hoje aqui no CT do Floresta, na Vila Manuel Sátiro, 1-1 com o Horizonte. Foi um amistoso realizado no dia de hoje. 1 para o Floresta, 1 para o Horizonte. O Fortaleza está no PV neste exato momento. A escala sai dentro de 3 minutinhos. A escala do Fortaleza, a escala do Sergipe. Este jogo é antecipado da 5ª rodada, já que quando a 5ª rodada do Nordestão chegar, o Fortaleza estará jogando contra o Deportivo Maldonado, lá da terra de Los Pedes, no Uruguai. Então é por isso que esse jogo acontece hoje, jogo chamado jogo antecipado da 5ª rodada. O Ferroviário, depois da tragédia de ontem, anunciou oficialmente a contratação do camisa 8. É o 8,5, né? É o Talisson, que jogou Floresta, jogou Campinense, bom jogador de bola, já fez gol, inclusive contra o Ferroviário. Talisson é o novo contratado
do Ferroviário Atlético Clube. E o Ceará pulou uma fogueira, né? A torcida protestou, fez zoada, 3 mil torcedores só, e Robson de Castro confirmou que renuncia. Está apenas contactando diretores, anunciantes, e vai passar toda a papelada para o próximo presidente. Assume interinamente o filho do Franzer Moraes e ele chamará eleições nos próximos 90 dias. É lamentável, né? Um clube da tradição para hoje tem mais alas do que a escola de samba Beija-Flor. Ao vivo, Fortaleza, foi Quilmer. Ei, Quilmer. Oi. Manda um abraço para Tony Souza, rapaz, tá escutando? Tony Souza é gente boa do canal Replay. É. Tô fã do canal. O canal Replay quando você tiver é aqui, bom, viu? quando você estiver aqui pelo Cariri, vamos falar com o Tony para levar você lá, rapaz. Ah, é? Para Eu vou contar a marcar. sua história, que é muito vasta. Boa, boa. A última história, aquele jogo que eu fui do Ferroviário contra o Confiança lá em Aracaju, o ônibus parou em Alagoas, no interior, na cidade chamada Messias, eu tava doido para tomar banho. Aí eu desci, vi que tinha lugar para tomar banho. Só que tinha esquecido da minha toalha. Aí eu olhei. Tony Souza lhe "Senhora, emprestou a toalha, foi assim? Não. Aí eu perguntei à senhora lá, que tinha uma banquinha lá, quanto é essa toalha? A mulher disse, 35. Eu disse, puxa vida, 35? E esse pano de prato? A mulher disse, 3,50. Pô, me dê um pano de prato, por favor. Eu tomei banho e me enxuguei com um pano de prato. E deu tudo certo, assunto resolvido. Tony Souza, prepara aí, Tony Souza, que o homem vai contar a história que se enxugou com pano de prato, viu? Aí eu contei essa história no ar, na outra rádio que eu trabalho, na Rádio Assunção Cearense, e o Ferroviário ganhou, puseram R$500 no pano de prato e eu não vendi o pano de prato. Eu quero é que você presenteie o JF com um pano de prato para ele se enxugar. Aí eu digo que esse pano de prato é bom, viu? Tem que ser feito panuzão. Valeu então, Valeu, Super Quilmer. valeu, um abraço. Grande abraço, querido amigo Quilmer de Campos Olos. E agora? E agora? O homem já tá sentado ali. Vilar? Aloysio Vilar. O moço do Crato para o mundo. Presidente. Fala, Vilar, o povo quer me escutar. Vamos lá, e foi mais um, viu, Marco? Agora são 9 jogadores regularizados, contando com o André Tavares, que caiu ontem no bid, já são 10 jogadores que estão à disposição, já podem entrar em campo. Então vamos lá, os nomes que foram divulgados hoje. O goleiro André Pereira, o lateral direito Gustavo Cratense, os zagueiros Marlon e Weder, o volante Hércules, os meias Felipe Sales e Fernandinho, e os atacantes João Pedro e Pingo. Foram os 9 nomes que foram regularizados nesta quinta-feira. Além do Tavares. Além do Tavares, que foi regularizado ainda ontem, foi o primeiro nome que caiu no bid. 10 jogadores, viu, Marco? Quase um time completo, e caso já tem há 10 dias da estreia, né, no Campeonato Cearense. A expectativa é que amanhã mais jogadores possam cair no bid e até no máximo quarta-feira da semana que vem todos já estejam regularizados, né? Pelo menos é isso que a gente espera. Amanhã a equipe folga pela manhã e à tarde volta a trabalhar no CT Praxedão sob o comando do técnico Marcelo Vilar. Lembrando que sábado tem um novo jogo treino contra a Chapecó do Cariri, 3h30 da tarde, novamente lá no CT. Tá certo. Certo? Eu gostei tanto de você apresentando o Vale Esportes que eu quero que você dê uma de apresentador novamente e chame o noticiário do Guarani, pode ser? Mas antes, mandar um abraço do Pelado, tá lá no Crato Pelado da do Crato, gente. Pelado, pedir um alô pro Diacis da Comartel, pro Aldísio, Esquerdinha. no Novo Crato, e pro Tico Defunto, viu, Aí. JF? Lá no seminário. Tico Defunto. E como é o nome do outro? Cício Moco, tá ouvindo a gente? Cício Moco é aqui em Juazeiro. E a galera do Crato todinha. Meu querido Anderson Luiz, traga as informações. Não, tem um ajeitado. Tem um ajeitado? Tem um ajeitado. Bora, Muito JF. bem, já falamos do Você Verdão. não nomeou o rapaz aí? Rapaz, Você não derrubou? Cadê a vinheta aí, rapaz? A vinheta da rádio pra ficar uma coisinha bonita, rapaz. 99,9. Derrubou o jogador, derrubou o outro apresentador, então já foi. 7-3 pra gente finalizar o Vale Esportes de hoje. Anderson Luiz já está por aqui, já trouxe as primeiras e agora vai trazer as últimas do Leão do Mercado. O JF vai cair desse jeito. Não tem mais. Eu acho que vai ficar mais barato. Eu tô aqui pensando. Ele sendo apresentador e repórter. O negócio não tá bom, hein? Com uma dessa eu agora, acho que meu vai irmão. ficar mais barato pra gente, viu, Anderson? Caiu, meu João Filho.
A queda foi pesada aí, viu? No Guarani, o bid também preocupa, mas o Leão do Mercado já tem alguns jogadores regularizados. Por exemplo, agora acabou de cair o Guilherme, o Roger e o Luiz Eduardo. O Jarlisson apareceu ontem no bid e falta somente o Felipe, o William e o Roman. Esses que jogaram no time titular, só falta esses 3 atletas apontarem no bid para o Guarani ter o time que treinou hoje à tarde à disposição do técnico Ferreira. Quer dizer que 8 novidades, né? Com relação ao time que atuou nas 2 primeiras rodadas. Faltando somente o Felipe, o Roman para cair no bid e o Marcelo, são 3 jogadores. Se esses 3 atletas caírem no bid, aí o Ferreira vai poder contar com todos os atletas que ele treinou hoje à tarde. Agora ele tem uma baixa importante, o Wesley, lateral esquerdo, foi pro time do Pacatuba, não faz mais parte do elenco do Leão do Mercado nessa primeira divisão do Campeonato Cearense. Tá legal, tá aí, portanto, as atualizações também do rubro-negro juazeirense que joga no próximo domingo contra o Atlético. A Vale FM transmite, antes tem o jogo do Barbalha contra a equipe do Fortaleza. E só aproveitando aqui, João Filho, sim, torcedor aqui mandou um WhatsApp pra gente perguntando com relação à venda de ingressos lá na Arena Romeirão. Sim, você tem informações a respeito? Arquibancada, R$40. Sim. Eu vi gente chiando, achando caro o valor de R$40. Tem meia, mas é uma quantidade limitada, R$20. Setor Premium, R$60. Aí tem a meia do setor Premium que custa R$30. Então, o local de vendas Arena Romeirão, de 9 da manhã às 19 horas. Quem tiver interessado vai lá e já compra o seu ingresso para o jogo entre Barbalha e Fortaleza. Um jogo muito interessante, né? Muito interessante, né? Eu, particularmente, como torcedor, eu iria ver esse jogo, né? Como uma pessoa que gosta de futebol, eu iria ver esse jogo. Mas vou estar no jogo do Guarani acompanhando o Leão do Mercado, que joga contra o Atlético. Aliás, o Fortaleza joga hoje na Copa do Nordeste, como já falou o Kilmer. Né? E no Campeonato Carioca, 2 grandes. O Botafogo daqui a pouquinho enfrenta o Madureira e o Fluminense do JF pega o Boa Vista. Já no Campeonato Paulista, o São Paulo, que foi campeão do mundo em 2005, enfrenta a Portuguesa. São alguns grandes do nosso futebol que atuam na noite desta quinta-feira, JF. Vamos embora? Luiz Vilar, você faz mesa também? Rapaz, eu arrisco. Se for preciso, né? Sim, tá sim. bom. Tô lascado. Só preciso pegar o playlist ali, tá tudo certo. Só uma praticazinha. A mesa é fácil. Esse Aloysio tá muito seu amigo também, viu, JF? Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Amanhã tem sorteio, né, Boi? Manda um alô aí para os Cabo Chico. Cabo Chico, um grande abraço. Doutor Chico. Doutor Chico, pronto, um grande abraço. E Tico da Buchada, JF. Tico da Buchada, abre rapaz. o J-Food aí do Tico da Buchada. Tico da Buchada, que hoje teve a favada lá do Tico, rapaz. A favada que é muito gostosa. Passar o número aqui do Tico, final de semana tá chegando aí pra você comer buchada. Buchada boa, viu? 8149-1906 98149-1906 é o WhatsApp para pedidos. Tem mugunzá, tem a favada, tem a buchada. Pra você encher o bucho, ficar satisfeito. Certo, valeu, JF. Obrigado a todos pela companhia. O Vale Esportes volta amanhã, porque vem aí a Voz do Brasil. Vem aí a resenha da picanha. Boa noite. Você está ouvindo ZYC 409,